3. A vida é uma escola. Aprenda suas lições. Eclesiastes 12, do versículo 9 ao 12. Alguns dizem que a vida é como uma escola, com a diferença de que às vezes só ficamos sabendo qual é a lição depois que somos reprovados nos exames. Deus nos ensina principalmente por meio de sua palavra, mas também o faz pela criação e pelas diversas experiências da vida. Salomão explica as características de seu trabalho como mestre da verdade de Deus. Em primeiro lugar, seus ensinamentos eram sábios, versículo 9, pois Salomão foi o mais sábio dos homens. 1 Reis 3, do versículo 3 ao 28. O rei estudou e investigou diversos assuntos e escreveu algumas de suas conclusões na forma de provérbios. Seus ensinamentos também eram organizados, versículo 9. Depois de estudar um assunto, o rei avalia suas conclusões com cuidado e as organiza de maneira ordenada. Sem dúvida, sua abordagem toda era científica. É possível que nem sempre vejamos o padrão por trás dessa organização, mas isso não significa que ele não existe. Salomão procurou ser cuidadoso em seu ensino e, portanto, usou palavras agradáveis, ou seja, palavras aprazíveis, nas quais há favor, Eclesiastes 10, 12, e que cativariam a atenção de seus ouvintes e leitores. Porém, em momento algum, dourou a pílula nem bajulou seu público. Usou sempre palavras justas, de verdade. Provérbios 8, do versículo 6 ao 11. Como Jesus Cristo, o rei conseguiu combinar a graça e a verdade. João 1,17, Lucas 4, do versículo 16 ao 32. O pregador afirma que suas palavras foram inspiradas, dadas por Deus, o único pastor, versículo 11. A inspiração foi o milagre especial do Espírito Santo que permitiu a homens de Deus escrever sua palavra da forma como ele desejava que fosse escrita, completa e perfeita. 2 Timóteo 3,16, versículo 17, 2 Pedro 1,20, versículo 21. Salomão compara suas palavras com aguilhões e pregos, versículo 11. Duas coisas necessárias a pessoas que desejam aprender a verdade de Deus. Os aguilhões servem de estímulo para que as pessoas prestem atenção e busquem a verdade, enquanto os pregos servem de apoio em que elas podem pendurar aquilo que aprenderam. O bom ensinamento requer ambos. O aluno deve estar motivado a estudar e o mestre deve ser capaz de pregar tudo no lugar certo, de modo que as lições façam sentido. À primeira vista, o versículo 12 parece apresentar um conceito negativo do aprendizado. Mas não é esse o caso. Trata-se de uma advertência para que o aluno não vá além daquilo que Deus escreveu em sua palavra. De fato, há muitos livros e estudá-los pode ser uma tarefa cansativa. Porém, não devemos permitir que os livros escritos por homens nos privem da sabedoria de Deus. O versículo 12 também pode ser traduzido por atenta, meu filho, para qualquer coisa que extrapola as palavras dos sábios. Essas palavras são pregos seguros e podemos confiar nelas. Não se pode examinar a verdade de Deus à luz de muitos livros. Antes é preciso examinar os livros dos homens à luz da verdade de Deus. Por certo, a vida é uma escola e devemos nos humilhar e aprender o máximo possível. Nosso livro didático é a Bíblia e o Espírito Santo é o mestre. João 14, 26, João 15, 26, João 16, do versículo 12 ao 15. O Espírito pode usar mestres humanos competentes para nos instruir, mas deseja nos ensinar pessoalmente de sua palavra. Salmo 119, do versículo 97 ao 104. Há sempre novas lições a aprender e provas a enfrentar, à medida que procuramos crescer na graça e conhecimento de nosso Salvador.
2 Pedro 3:18. Tenha todos um ótimo dia, fé e tulipas para todo mundo e Deus é bom.